Gostaria nessa noite de compartilhar um texto da palavra do Senhor que está em 2 Samuel, no capítulo 5, do versículo 1 em diante, 1 ao 10. 2 Samuel, capítulo 5. A palavra do Senhor diz assim, 2 Samuel 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tuas carnes somos. Também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entrava com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, que falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer: não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e os coxos e os cegos, qual a alma de Davi aborrece, será cabeça de capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, ele chamou a cidade de Davi, e Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Amém. Até aí. Pai, eu quero agradecê-lo, Senhor, por esse grande privilégio de nós estarmos aqui. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Ministra os nossos corações, e eu repreendo tudo aquilo que porventura o adversário poderia tentar roubar a tua palavra dos nossos corações, que caia por terra, e que o Espírito Santo tenha toda a liberdade e traz a revelação, o conhecimento desse texto, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei como título: destruindo fortaleza e conquistando as promessas. Destruindo fortaleza e conquistando as promessas. Nós sabemos que Davi foi um homem que conquistou essa terra prometida. Quando nós olhamos a história de Israel, desde Abraão, Deus tinha dado uma missão para Abraão, para que ele viesse conquistar Canaã. E Canaã havia esse povo por nome de jebuseus, que estava exatamente ali, era conhecido como Jebus. Eles estavam, era uma verdadeira fortaleza, era conhecido antes de Jerusalém como fortaleza. E nós sabemos que o povo ficou 430 anos lá no Egito, e havia uma promessa de 400 anos, mas eles saíram de lá com 430 anos, porque Moisés tentou, quando havia 390 anos, Moisés tentou agir da sua forma, e por isso permitiu que o povo ficasse ainda 30 anos além do tempo determinado por Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós queremos fazer do nosso jeito, muitas vezes nós atrasamos o projeto de Deus que Deus quer realizar nas nossas vidas. E nós sabemos que Abraão, e quando Deus tirou o povo lá do Egito, Deus também falou com Moisés que ele deveria entrar ali em Canaã e expulsasse todos os cananeus que ali residiam. Então nós sabemos que, por mais que Moisés foi um homem que Deus usou de uma maneira grandiosa, ele não entrou na terra prometida, e depois Josué entrou, e nós vamos ver que nem Josué conseguiu adentrar nessa fortaleza, era conhecida como a fortaleza. Então Deus tem muitas promessas para as nossas vidas,
E para que nós possamos, que as promessas de Deus, ela venha se cumprir nas nossas vidas, nós precisamos conquistar. Nós temos palavra de Deus para conosco. Nós sabemos que Canaã quer dizer lugar de plenitude espiritual. Então todos nós devemos chegar a Canaã espiritual, aonde que nós teremos toda a plenitude. Chegaremos um dia na Canaã celestial também. Então, ali em Canaã, era promessa de Deus desde o princípio. A partir de Gênesis 9, Deus já falava com Abraão sobre a conquista ali desta fortaleza. Então nós sabemos que foi postergando o tempo, e eles não conseguiam chegar, adentrar nessa fortaleza. Então todos, eu e você, nós precisamos lutar para conquistar aquilo que Deus já liberou para nós no espiritual. Quando nós lemos o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz: bendito o Deus, o nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu e você temos todas as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Tudo que você imagina, tudo que você deseja, tudo que você anela, tudo que você almeja, o Senhor já liberou com todas as promessas e bênçãos celestiais e espirituais, porque aquilo que acontece no espiritual automaticamente vai acontecer no nosso natural. Muitas vezes nós queremos trabalhar no nosso natural aqui para buscar alguma coisa celestial. Não. Aquilo que eu rogo, aquilo que eu determino, aquilo que eu creio, aquilo que eu busco, aquilo que eu entendo, aquilo que eu saio da minha posição e tomo uma postura no Senhor, nós vamos conquistar as promessas que Deus deu para nossas vidas. Nós vemos que Deus tinha dado como foco a eles conquistar, chegar, estabelecer ali aonde que era essa fortaleza como Jerusalém. Então Jerusalém muitas vezes significa a igreja do Senhor, como Sião também significa a igreja do Senhor. Para que eu e você possamos conquistar, nós precisamos de uma vida de consagração, uma vida de santificação, uma vida, é indispensável que nós tenhamos uma vida de santificação, de consagração, para que eu e você possamos conquistar. Para que eu e você possamos conquistar, porque, amado, tudo aquilo que você não conseguir conquistar, vai sobrar para a sua descendência, para seus filhos. Aquilo que eu fujo, aquilo que eu não me posiciono, aquilo que eu não tomo posse, aquilo que eu fico muitas vezes com medo, tímido, se eu não conquistar, vai sobrar para os nossos filhos. Nós vemos que Salomão ele teve durante todo o seu reinado de paz, de gozo, de tranquilidade, de prosperidade. Por quê? Porque Davi conquistou tudo para ele. Então simplesmente ele gozou da paz. Durante todo o reinado de Salomão, ele nunca teve uma guerra. Foi um homem próspero, um homem rico, um homem abastado, um homem sábio. Por quê? Porque o seu pai conquistou, triunfou, venceu aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Isso vai fazer muitas vezes qual é o legado que eu vou deixar para a minha descendência? Uma vida de paz, de prosperidade, de alegria, de gozo, de felicidade, que você quer que o teu filho viva, que você quer que a tua família viva depois de você. Nós falamos aqui na semana passada que eu e você, nós podemos começar a história, mas a história não termina em nós. Então qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos? Que os seus filhos vivam uma vida de paz, uma vida de gozo, uma vida de conforto, uma vida de proteção. Porque todo pai por si próprio, ele trabalha em prol do seu filho, em prol da sua casa, em prol da sua família. E se eu fugir, se eu não tomar posse, se eu não usufruir daquilo que Deus tem para mim, se eu não conquistar, se eu não vencer, não destruir em Cristo Jesus a fortaleza que se levanta no meu caminho, ela vai ficar para que meus filhos, a minha descendência, derrote o gigante que eu muitas vezes fiquei covarde diante das situações. Então nós precisamos aprender esse princípio, porque Davi ele era reconhecido pela unção que estava sobre a vida dele. Nós sabemos que Davi ele foi ungido 3 vezes.
Ele foi ungido rei de Israel quando estava lá pastoreando as ovelhas do seu pai, Jessé. Deus mandou que o profeta Samuel fosse até onde que Davi estava, e ali ele foi ungido, na casa de Jessé. Vocês conhecem a história. Depois Davi foi ungido como rei de Hebrom. E finalmente Davi foi ungido como rei de Israel. É o texto que nós lemos aqui. E ele reinou durante 40 anos. 40 anos significa um tempo determinado por Deus para a conquista. Todo 40, Deus fala, 40 anos no deserto, 40 dias de dilúvio, 40 isso, 40 aquilo. É um tempo determinado que Deus coloca para mim e você, para que nós possamos usufruir, conquistar, vencer, triunfar em todas as áreas das nossas vidas. E quando você entende esse princípio daquilo que Deus tem para você, mas para que eu e você possamos conquistar, existe alguma fortaleza. E assim desde Abraão, a promessa que Deus tinha para chegar nessa terra, conquistar essa terra, e o povo ficou durante 430 anos lá no Egito, e esse povo saiu de lá com uma missão para conquistar a terra, e eles não conseguiram. Então nós precisamos, para que se eu e você quisermos lutar sem unção, sem santidade, sem a palavra, é como nós tentar dar um tiro e esse tiro vai sair pela culatra. Se você quer conquistar sem a unção, sem o temor de Deus, sem a palavra, sem a santidade, sem a comunhão com Deus, na tua força, no teu braço, tudo o que você tentar fazer, é como você apontar e atirar, esse tiro vai sair pela culatra, vai te atingir, você vai ser derrotado. Mas quando eu, como esse homem que ele recebe essa unção, ele é reconhecido como um homem que tinha unção sobre a sua vida. A Bíblia diz que eu e você somos ungidos do Senhor. Existe a unção de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. O que eu estou fazendo com a unção que Deus colocou sobre a minha vida? O que eu estou fazendo com o óleo que o Espírito Santo liberou sobre a minha vida? O que eu estou fazendo com o poder do Espírito Santo que foi derramado sobre toda a carne? O que eu estou fazendo com o poder de Deus que foi liberado para com a minha vida? Então nós temos que derrubar as fortalezas. E a primeira fortaleza que eu e você precisamos derrubar é a fortaleza que age dentro do coração do homem. É dentro de nós que o homem começa a exercer os desígnios, o desejo, o sonho, a vontade do seu coração está dentro do coração do homem. E muitas vezes existe algumas fortalezas dentro do nosso coração que vai fazer com que nós não adentremos, conquistamos tudo aquilo que Deus, porque muitas vezes em vez de nós seguirmos o Espírito de Deus, nós queremos seguir o instinto do nosso coração. Quando você lê no livro de Números, no capítulo 33, do versículo 51 ao 56, Deus fala novamente com Moisés. Deus estava apontando que Moisés deveria entrar ali em Canaã e chegar ali na terra dos jebuseus e destruísse todo esse povo. Era um povo sanguinário, era um povo idólatra, era um povo que cultuava Satanás, era um povo que eram os satanistas da época, eram os bruxos da época, eram os magos da época, aqueles que buscavam, que sacrificavam seus filhos. Era o povo mais terrível que existia ali, os cananeus, que era o povo jebuseus. E eles estavam exatamente, fizeram aquela grande fortaleza, e eles desafiavam qualquer um para entrar ali. Eles diziam, deve ser cego, deve ser um coxo para entrar aqui, ninguém entra aqui. Mandaram dar um aviso para Davi, quando Davi foi ungido rei de Israel, desafiaram Davi, vem, entra aqui. E quando nós lemos Números 33, 56, o Senhor fala que Deus fala que o povo, para que ele estivesse lançando fora Canaã. E no versículo 56 o Senhor fala, ou vocês destroem esse povo, ou eu vou destruir vocês igual a eles. Veja o que Deus fala com Moisés. Em Números 33, 56, Deus fala assim, ou vocês vão lá e destroem esse povo, ou vocês vão ser destruídos por mim, que nem eu vou destruir a eles. Ou seja,
Ou vocês destroem esse povo, ou seremos destruídos como Deus vai destruir eles. É isso que o Senhor está falando. Veja a missão que Deus fala com Moisés. Olha, vocês vão entrar lá, vocês vão acabar com tudo. Se vocês não destruir esse povo, eu vou destruir vocês igual a eles. Por quê? Porque Deus sabia que o povo ia se contaminar se esse povo fizesse aliança com eles. Por isso que a palavra do Senhor fala em Provérbio 8,13 que o temor do Senhor é aborrecer o mal. Ou seja, eu e você devemos amar aquilo que Deus ama. Eu e você devemos odiar aquilo que Deus odeia. Então, se o temor do Senhor é aborrecer o mal, então nós não devemos jamais deixar que o mal, as coisas das trevas, aquilo que o mundo oferece, adentre no nosso coração, na nossa vida. Nós precisamos destruir o mal, nós precisamos lutar contra o pecado. Tem gente que deixa o pecado, mas deseja pecar. Tem muitas pessoas que ela não está pecando, mas no coração dela é desejosa pecar. Aí eu não peco porque a minha religião não diz que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo lá. Ela não simplesmente não está falando porque a religião não permite que ela faça isso ou aquilo. Porque dentro do coração dela ela tem vontade de fazer, ela quer fazer, ela deseja fazer as coisas ruins. Ela só não faz porque o que as pessoas vão falar de mim? Vão me disciplinar, vão me mandar embora, vão me tirar do meu cargo, vão fazer isso. Simplesmente, mas dentro do coração dela, ela deseja fazer toda aquela prática pecaminosa. Então nós precisamos deixar que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Ele que nos corrige, é Ele que sinaliza quando nós estamos saindo fora do propósito de Deus, quando nós não estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. O próprio Espírito Santo, Ele nos guia, Ele nos sinaliza aquilo que é certo e errado, e por isso nós precisamos depender do Espírito Santo. Não adianta eu querer lutar contra o pecado com a minha força, porque senão eu não vou conseguir. Eu preciso, quando Deus fala com Josué, olha Josué, e você abre o livro de Josué 15, 53, a Bíblia diz que Josué tentou entrar lá, Josué tentou lutar contra os jebuseus, e eles não puderam entrar lá. Então a tribo de Judá começou a congregar, fazer uma aliança com eles. Se você ler lá em Josué 15, 63, fala que Josué tentou lutar e não conseguiu conquistar, vencer os jebuseus. Como é que eles não conseguiram vencer? Então eles se aliaram, se uniram e viviam entre eles com os bruxos, com os macumbeiros, com os feiticeiros, com todos aqueles que cultuavam as trevas, com todos os seus deuses. Eles se relacionaram porque era um lugar gostoso de se morar, era um monte, era um lugar habitável, se sentiu seguro, protegido ali. Todo mundo, ninguém conseguia adentrar naquele lugar para desafiá-lo eles. Então eles zombavam de todos os moradores, de toda a circunvizinhança. E esse povo, a tribo, eles entraram lá e começaram a conviver com uma vida normal no seu dia a dia. Assim muitas vezes está acontecendo com o povo de Deus. Estão aderindo ao mundo, as coisas do mundo, os prazeres do mundo, aquilo que o mundo oferece, andando dia a dia, como isso fosse coisas normal. Estão se contaminando e deixando de praticar a palavra de Deus, porque não querem lutar, não querem triunfar, não querem obedecer, não querem submeter, e por isso ficam limitados na sua vida, e não conseguem alcançar as promessas que Deus delegou para a sua vida. Por isso que Deus falou, se vocês não destruir, eu vou destruir eles e vou destruir vocês também. Se nós não destruirmos o gigante que se levanta contra as nossas vidas, nós seremos destruídos. Não existe meio termos. Não existe meio termos. Ou nós se posicionamos em Cristo para vencer, para triunfar, porque nós precisamos. Nós precisamos lutar contra o perdão, que é uma coisa diabólica, e 80% das pessoas estão amarradas no perdão.
a minha vida emocional, sentimento, ira, palavrões. Porque é comum nós ver, poxa vida, a pessoa tantos anos de crente, fazendo isto, mentindo, ciúme, inveja, palavrões, falando coisas que não deve, agindo que nem pessoas mundanas. Quanto tempo de crente tem essa pessoa? E como que ele age, como é que ele faz? Vive mentindo, vive enganando, vive dando calote nos outros, vive traindo, vive ali o marqueteiro em todo lugar. Quanto tempo? São pessoas que se deixam se envolver com o mundo, porque no mundo isso é natural, é normal, mas Deus tem coisas grandes. Nós temos o mundo para conquistar para Jesus. Nós somos a raça eleita, nós somos o povo de Deus, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Deus nos fez reis e sacerdote para que eu e você possamos conquistar, para que eu possamos governar a terra. Está bem claro em Apocalipse 5:10. Ele fez você rei e você sacerdote para que você conquistasse a terra, para que você domine, para que você entre na presença de Deus como sacerdote. Existe algumas fortalezas que eu e você, e o versículo 8, Davi, ele busca Deus, ele tem uma direção do Senhor. Ele sabia, porque Saul não conseguiu adentrar lá. E no versículo 8, ele diz assim: nós vamos entrar lá pelos canais da água. Nós vamos entrar pelo canal. Nós precisamos ajoelharmos, nós precisamos agatinharmos ali. E através de Davi faz um desafio: todos aqueles que adentrar lá serão líderes, serão capitões. E a Bíblia diz que eles entraram então pelo canal de água. E ele se sentiu seguro, desafiava todo mundo. É assim que Satanás. Mas nós só alcançamos através do canal de água, através do Espírito de Deus, através da palavra. Águas falam sobre a palavra e o Espírito Santo. Eu e você só destruímos fortaleza, só vamos conquistar aquilo que Deus tem para nós através da palavra de Deus. Se nós aplicarmos a palavra de Deus, por isso que Jesus, quando ele andou durante todos os 3 anos e meio com os seus discípulos, em João 15:3, ele diz: olha, vocês já estão lavados pela palavra, vocês já estão prontos para assumir. E você sabe que a maioria dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, a maioria era piazada, não era barbado. Biologicamente o mais velho era Pedro, ele era mais velho que Jesus. Os outros tudo tinham menos de 30 anos. Por isso que quando Jesus falou: de quem estão cobrando imposto? Estão cobrando dos gentios, de nós. E aí Jesus fala: você vai pague por mim, vai lá, pesca o peixe e paga por mim e paga por você, Pedro. Porque os demais era todo jovem. Você já tinha pensado nisso? E quando Jesus fala: vocês já estão limpos, vocês foram lavados pela palavra. Quando nós lemos Efésios 5:26, para santificação e purificação com a lavagem da água pela palavra. Davi, ele tem uma intimidade com Deus. Ele falou: não, vamos entrar lá pela palavra, vamos entrar pelo córrego de água, nós vamos entrar lá pelo canal de água, nós vamos buscar o fruto do Espírito Santo sobre a minha vida. E ele vem como um canal sobre a minha vida em nome de Jesus. Eu lembro a vez que nós estávamos iniciando esse ministério, eu estava em Guarapuava, e veio uns pastores da África, e nós estávamos num grupo ali de mais ou menos 40 pastores, e eles, na parte de Gana, eles falavam inglês, e
a primeira vez eu vi assim alguns milagres extraordinários de paralítico andar. Tinha um jovem que era com 17 anos paralítico. E um daqueles jovens era um profeta, ele tinha 22 anos, 21 anos. E ele manda chamar um menino que estava de cadeira de roda e mandou tirar da cadeira. O menino tinha um problema da coluna e deitou no chão, ele jogou óleo. Ele deu uma ordem em nome, ele falou: você nunca andou? Não. Então sabia que você vai andar hoje? E o menino olhando para ele, falou: quando você era criança, muitas pessoas foram ver você, e um macumbeiro pegou você, abraçou você no braço, e ele colocou um demônio na tua coluna, e por isso que você não nasceu paralítico, você vai andar hoje. Ele ordenou ali, imediatamente expulsou aquele espírito, manifestou no menino. Ele deu 2 ordens em nome de Jesus. Aí disse: pode pegar o menino e começa a ensinar ele a caminhar. E o menino já começou a andar. E muitas maravilhas aconteceu ali. Mas o que eu queria falar é que eu estava meditando essa palavra e de repente num grupo de 40 pastores, ele chega e fala uma palavra para mim: você é líder? Você é pastor? Eu falei: sim. Aí o tradutor falou: não, ele disse que é pastor. Você está começando um trabalho agora? Sim. Ele falou assim: olha, Deus está mostrando que está vindo um fluxo, como se fosse um grande tubo do Espírito de Deus, do trono de Deus, que vai vir sobre o seu ministério. E Deus vai começar, no tempo de Deus, vai começar a fazer tantos milagres, tantas maravilhas, tanto prodígio sobre a sua vida, sobre o seu ministério, que vai impactar as vidas da cidade, e aonde que as pessoas estiverem vão vir para ver a manifestação do Espírito de Deus. A Bíblia fala que Davi, ele entra pelo canal. Existe um fluxo do Espírito de Deus, da palavra de Deus, que eu e você precisamos entrar nesse fluxo, porque através da palavra de Deus nós destruímos a fortaleza. Porque a palavra do Senhor tem um poder de reprogramar as nossas vidas. Quando eu começo a praticar a palavra de Deus, quando eu começo a viver a palavra de Deus, quando eu começo a ser lavado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai tirando toda a sujeira do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. Ela vai começando a restaurar, edificar, santificar e purificar a minha vida, através da submissão, através da comunhão, através do relacionamento. Então a palavra de Deus tem o poder de reprogramar a vida do homem. Talvez você está vivendo uma vida alienada, uma vida distante, uma vida sem paz, sem alegria, uma vida solitária, buscando o benefício de um e de outro. Mas pare, busque de Deus, se relacione com o Senhor, porque Deus vai manifestar do seu poder sobre a sua vida, vai reprogramar a sua vida. Você vai conquistar as promessas que Deus tem para você. A fortaleza vai cair, o inimigo vai cair por terra. Deus vai estabelecer o propósito que Ele quer agir através da sua vida e do seu ministério, porque você é uma mulher de Deus, porque você é um homem de Deus, porque você foi gerado pelo Espírito de Deus, porque você é uma nova criatura. E para isso você precisa crer. Muitos talvez do passado tentaram conquistar muitas coisas, mas você é um privilegiado hoje de aprender a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus e colocar em prática na sua vida, que Deus vai começar a trazer restauração, mudança, e você em Cristo Jesus é mais que vencedor. Porque quando há uma verdadeira conversão no nosso coração, nós começamos a valorizar os valores de Deus. Nós começamos a ver, aprendermos os valores de Deus. E através do conhecimento da palavra, através do conhecimento, você começa a valorizar isso. É um processo. Então é uma maneira, é um processo que Deus vai no dia a dia, porque a Bíblia diz que nós vamos chegar ao nível do varão perfeito. Você vai chegar, se você quiser, se você desejar, pensar igual a Jesus. Porque o próprio Jesus falou que aquele que crê nele não só farão as obras que ele fez, mas coisas maiores ainda farão. O próprio Jesus, depois que ele ressuscitou, e diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você sabia que são 4 as pessoas mais importantes que reinam no universo? Você sabia que existe 4 pessoas importantes que reinam no universo?
Primeiro é o Deus Pai. Segundo, o Deus Filho. Terceiro, o Deus Espírito Santo. O quarto é você. É a pessoa mais poderosa que Deus levantou na face da terra para mudar toda a situação. É você. Deus conta com você. É o mesmo fruto do Espírito de Deus que está sobre as nossas vidas. Deus te chamou para tocar, Deus te chamou para libertar, Deus te chamou para mudar situações, Deus te chamou para cair fortaleza, impérios, domínio, tudo aquilo que se levanta contra nossas vidas. Por isso não faça aliança com as trevas, não se envolva com as coisas do mundo. Por isso eu e você precisamos ter o temor de Deus. Talvez você não crê naquilo que você é. Talvez você não consiga ver aquilo que está em você. Talvez você olhe para você e não consiga acreditar que através da tua vida você pode mudar situações. Mas eu digo para você que tem uma pessoa que olha para você, ele sabe que você pode. Esse alguém é Satanás, ele sabe. Se você alinhar a sua vida à palavra de Deus, e aí você vai ser um profeta na vida das pessoas. Você pode liberar como Davi. Você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser isso. Se vocês entrar pelo canal da água, vocês vão ser capitões, vocês são líderes, vocês vão ser cabeça. E Deus levanta, e eles creem, eles recebem aquela palavra, e eles entram pelo canal de água. E eles vão e saqueiam, destrói, acaba com aquela fortaleza satânica. E ali se torna a cidade de Davi, ali se torna Jerusalém, ali se torna a casa de Deus. Porque o Senhor, aquilo que está na mão de Satanás, Deus usa a minha vida. Jesus já venceu, já triunfou com todas as bênçãos espirituais. Ele usa a minha vida e a sua vida para conquistar, para usufruir. Você vai chegar, você vai conquistar algo que você nunca imaginou na sua vida. Porque Deus é fiel à sua palavra. Por isso alegre seu coração, não se entristeça. Talvez o vendaval está forte, a adversidade tem se levantado contra você. O inimigo sabe que você é a solução, ele sabe que há um poder sobre a sua vida, ele sabe que você é a quarta pessoa mais importante do universo. Ele sabe aquilo que Deus delegou. E essa unção, ela vai fluir. A única maneira de destruir as fortalezas é através das águas, através da palavra de Deus. E quando eu creio nessa palavra, eu busco essa palavra, eu vivo essa palavra, eu pratico essa palavra, eu determino essa palavra, eu confesso essa palavra, nós derrotamos Satanás. Quando Paulo fala em Efésios 6 sobre as armaduras de Deus, ele fala de todas as peças da armadura, toda a peça para defesa. E aí ele fala de uma única arma ofensiva, ele diz a palavra. E ela está na tua boca. Quando João na ilha de Pátimo, ele teve a visão de Jesus. Ele começa a descrever o resplendor, as vestes, os olhos, os pés de Jesus. Ele diz, ele trazia uma espada na sua boca, não era no cinto. Apocalipse 1,16. Em Apocalipse 2,16, novamente ele tem a visão, ele diz, olha, eu via também a espada, e a espada estava na sua boca. Quando você tem a palavra de Deus dentro do teu coração, quando você tem a palavra dentro de você, por isso que o salmista, o Salmo 119, 11, ele diz, Senhor, escondi a tua palavra dentro do meu coração, para que não venha pecar contra o Senhor. Chegou o momento de nós começarmos a lutar contra o pecado, contra tudo aquilo que Satanás quer colocar como natural, que nós vemos hoje, através dessas autoridades satânicas, através desses ministros ou deputados federais, senadores, aqueles que apresentam umas leis endemoniadas. E por isso que a igreja do Senhor tem que estar atenta, quebrando, desfazendo, porque você é autoridade para mudar essa situação, através da sua oração, do seu clamor, da sua comunhão com Deus. E nós vemos no capítulo 6,
E logo que Davi destrói a fortaleza, ele destrói os jebuseus, a primeira coisa que Davi faz é convocar os músicos, convocar os levitas, os sacerdotes, todo um exército para celebrar a Deus, para trazer a arca novamente para a terra de Israel. Sem santidade, sem fortaleza destruída, não tem como nós trazermos a presença de Deus. Porque a arca simbolizava a presença de Deus. Porque aonde a presença de Deus estiver, o inimigo não pode habitar ali. Quando eu destruo a fortaleza em obediência à palavra de Deus, a presença do Senhor vem sobre a minha vida. E aonde que a presença de Deus está, ali a prosperidade, ali a verdadeira segurança, ali a verdadeira proteção, ali a verdadeiro amor, ali a verdadeira comunhão, porque Deus é fiel à sua palavra. Recebe essa palavra, igreja? Recebe no seu coração que você é mais que vencedor, que Deus te fez você para destruir a fortaleza, que Deus fez você como um povo santo, como raça eleita, como propriedade exclusiva dEle, para você manifestar o poder dEle através da sua vida aqui na terra, para que você toque as pessoas, para que as pessoas sejam libertas. Talvez muito do nosso antepassado não conseguiram conquistar, você está sofrendo hoje, mas nesta noite o Senhor fala contigo, você é ungido do Senhor para conquistar e destruir a fortaleza. Por isso aplauda o Senhor. Vamos colocar em pé para que nós possamos orar em nome de Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Oh Santo Deus, curve a sua face e vamos orar. Pai de amor, Deus de graça, eu quero te louvá-lo, Senhor, por esse momento tão especial, tão significativo que nós estamos na tua presença. Que nesta noite nós tomamos posse desta palavra, oh Deus, e que teu Espírito Santo venha se manifestar através das nossas vidas e de todos aqueles, Senhor, que estão assistindo e vão assistir esse áudio. Que muitas pessoas serão alcançadas através, Senhor, do YouTube, Senhor, através da internet, através do site, ó Deus. Que teu nome seja glorificada, que esta mesma unção, esta virtude que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre teus filhos aqui, ó Pai, porque o Senhor marcou encontro conosco neste lugar aqui, ó Pai. E como ministro da tua palavra, estou liberando palavras sobre os teus filhos, todas as promessas, provisão, que teus filhos são o povo conquistador, o povo triunfante, o povo vencedor. A tua palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor, ó Pai. Por isso vai derrubando todas essas fortalezas, essas cadeias, esses impérios, esse nervosismo, essa ansiedade. Fecha a boca de Satanás e seus demônios, que caia por terra todo o espírito de intriga, de confusão, todo o espírito das trevas, que bate em retirada em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que teu nome seja glorificado, que o Senhor acenda uma chama agora no coração de cada um dos teus filhos, ó Pai. Acende uma chama, porque nós somos o povo vitorioso, nós somos o povo da promessa, nós conquistamos para o Senhor, nós fazemos a diferença na face da terra, nós somos mais que vencedor, ó Pai. Oh, halabashori alarabaestoma, urialarabashi halabashoma alabastema. Poder de Deus se manifesta sobre teus filhos. Poder de Deus se manifesta sobre a tua igreja. Poder de Deus começa a quebrar toda essa venda espiritual, toda essa cegueira espiritual, Pai, que caia por terra. Tudo aquilo que estava obstruindo os ouvidos, Senhor. Talvez muitas pessoas estavam coxas, cegas, pessoas inertes, mas nesta noite o Senhor traz uma libertação para teu povo e para a tua igreja. Nós somos ungidos do Senhor, nós somos o povo da promessa, nós somos o povo lavado pela tua palavra, nós somos o povo de santidade, como o sacerdote no passado que andava com aquela faixa e que estava escrito santidade ao Senhor. Que nós possamos viver essa vida transparente diante do Senhor, ó Pai. Por isso, Senhor, nós pedimos que caia por terra tudo aquilo que estava se opondo contra o teu povo, a tua igreja e teus filhos.
de Jesus, eu determino a vitória, a conquista, a alegria e a paz do Teu Espírito sobre uma igreja seleta, um povo vencedor, triunfante, em nome